Sem dúvida nenhuma, é importante a presença do paciente e a presença da interação com o paciente, com os colegas, num ambiente próximo à realidade. Às vezes a gente acha que as coisas mais banais, seria legal se tivesse som aqui, a gente não precisa aprender e não precisa treinar, né? Então, esse é um vídeo original dos Estados Unidos, quando implementaram os serviços de descagem telefônica. Então, as coisas mais básicas, elas que podem parecer óbvias para nós, como o sinal de... Então, as coisas mais óbvias, como foi demonstrado aqui, como usar um telefone, né, para alguns de nós podem parecer que não precisam ser ensinadas, mas é importante que para a gente não erre, essas coisas nos sejam mostradas antes que a gente vá realmente efetuar elas. E será que é importante não errar? Além do gasto, do gasto econômico que eu vou mostrar, né, a gente vai ver que é importante não errar para que a gente não perca os nossos pacientes. Então, esses são os dados americanos, né, os erros médicos dos Estados Unidos matam quase 100 mil pessoas ao ano, e esse é o gasto, né, em torno de 50 bilhões para qualquer efeito adverso relacionado a má prática. Se a gente for levar do ponto de vista econômico ainda nos Estados Unidos, vejam que esses são os números médios de cirurgias realizadas por via laparoscópica nos Estados Unidos. E qual é o problema que eles estão enxergando lá, e se a gente transpor isso para o nosso treinamento, certamente esses números são piores. Ao final da residência, se vocês separarem, o residente ele sai com uma experiência boa em colecistectomia, ele sai com uma experiência regular em apendicectomia, mas será que esse cirurgião ele sai capacitado para fazer cirurgia antirrefluxo, cirurgia bariátrica ou ressecções de cólon? Como eu posso melhorar esses dados? Possivelmente eu consiga melhorar eles através do treinamento. O que aconteceu com a cirurgia nas últimas décadas, com a miríade de novas tecnologias que surgiram, né? Se a gente for falar com nossos professores mais antigos, eles operavam apendicectomias, colecistectomias na sua época de estudante, né? E agora com uma demanda maior de alunos e uma repressão na quantidade de pacientes que a gente consegue operar, essa atividade prática ela reduziu drasticamente, né? A cirurgia geral ficou basicamente um rito de passagem para as especialidades, né? Então, as especialidades que se seguem aí com 3, 4, 5 anos de residência, acabam que nesses 2 anos iniciais a gente consegue oferecer muito pouco para os nossos graduandos. Não é isso, né? Um maior número de procedimentos, a colecistectomia aberta, a colecistectomia laparoscópica, a hernia inguinal aberta, a hernia inguinal laparoscópica, né, fizeram com que essas novas tecnologias que estão disponíveis não consigam ser treinadas de forma adequada. Então, a gente passou a nossa vida inteira aprendendo com o modelo halstediano, né? A gente via fazia, e no outro a gente já estava ensinando. Sem dúvida, esse modelo, para as novas tecnologias que estão disponíveis, eles não servem, né? Eu não vou pegar uma receita de bolo mágica e vou sair fazendo uma determinada cirurgia. Como é que eu consigo desenvolver a proficiência? O professor Satava falou isso, né? Ele comentou que quando a gente pega um erro do aluno e consegue intervir naquele momento e mostra o que ele fez errado e ele retorna a fazer aquela tarefa, o ganho no desenvolvimento de forma adequada daquela tarefa é muito grande. Então, se eu aprendo, pratico, sou avaliado, tenho um feedback sobre o que eu fiz, pratico mais ainda, reavalio, quem que pode me trazer isso num cenário relativamente seguro? Certamente a simulação. Esse jogador de golfe, que ainda é vivo, foi um dos maiores jogadores de golfe, né? Diziam para ele assim, pô, tu é sortudo, né? Tu acerta sempre há tantos buracos a menos, né? Tantas tacadas a menos. E ele respondeu com essa frase: quanto mais eu pratico, mais sorte eu tenho. Então,
a nossa visão da simulação, ela passa pela repetição, a exaustão, até que aquele movimento se torne natural, né, para quem está treinando. Então, para que simular? Para que a gente consiga fazer isso num ambiente controlado, com medidas objetivas e com o mínimo de dano para o nosso paciente, ou se a gente for pensar do ponto de vista ético, em outras situações, né, não envolvendo o uso de animais, não envolvendo problemas dessa ordem. Existe uma quantidade de novas técnicas e materiais que a cada dia nós somos apresentados, né? Então, um treinamento formal em 2 anos ele já não consegue mais fazer com que isso aconteça. Os modelos de treinamento atual, como já foi comentado muito bem pelo professor Geraldo, estão com várias limitações, né? O uso de cadáver é muito caro, não é uma realidade no Brasil, né? É uma realidade americana, mas para nós não. E os modelos animais, eles têm cada vez mais restrição por parte não apenas das sociedades de defesa dos animais, mas vários alunos também não querem mais fazer o treinamento com animal. Então, é muito importante que a gente desenvolva alternativas que possam sanar esses problemas. Uma outra questão importante a ser levantada, como eu comentei em relação aos cadáveres, é o custo, né? O custo do treinamento, seja com modelo animal, ele passa pela manutenção do animal, pela manutenção de toda uma organização para que aquele animal possa chegar e ser operado em condições consideradas adequadas. É óbvio, e quem já entrou em qualquer sala de cirurgia sabe que a sala de cirurgia não é um ambiente ideal de aprendizado. Naquele momento existe um paciente que está sendo operado, que precisa do melhor resultado. Não é o ambiente para que ocorra o ensino ali. E aquele estresse, ele nem sempre ele vai ocorrer de forma positiva em relação ao estudante. Então, como que a gente transporta todas essas características que são necessárias para a simulação, né? A primeira é óbvia, né? Como a gente vai lidar com ambientes que não envolvem pacientes ou animais, a gente retira essa implicação ética. A segunda, eu estou trabalhando num modelo onde eu vou no horário que eu posso, onde eu estou totalmente relaxado e onde eu vou trabalhar em condições ditas ideais. Obviamente que depois a gente pode simular as mesmas situações de estresse da sala cirúrgica em um ambiente simulado, mas nunca vai ser a mesma coisa do que estar com um paciente numa situação em que aquele paciente pode ser prejudicado. Isso é importante porque, mesmo que eu falhe, a falha vai ser um momento para que eu melhore. Então, não existem consequências diretas para o meu insucesso. Eu posso repetir sem que haja necessidade de gasto físico de material. Então, eu não estrago uma sutura, eu não perco o fio do instrumento, né? Muito importante, o professor Satava levantou, não é mais a impressão do professor Totti, do professor Geraldo, do professor Amarilho sobre a performance de alguém. Eu tenho uma medida objetiva. Olha, tu não mexeu a tua mão esquerda, tem 140 movimentos com a mão direita e 30 com a mão esquerda. Tá? Então isso é muito importante. E a gente pode parar, e como a maior parte dessas simulações são gravadas, né, a gente consegue voltar e mostrar, ó, tu errou aqui, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É muito importante a gente entender isso no ambiente de ensino, onde eu tenho pessoas que têm diferentes níveis de aquisição do conhecimento. Então, se eu pego uma sala com 20 pessoas e dou para todo mundo o mesmo tipo de treinamento, vai ter 2 ou 3 que vão pegar nos primeiros 10 minutos, vai ter em torno de 40% que vai conseguir acompanhar o meu ritmo, mas provavelmente eu vou ter uns 20 a 30% que, a despeito do que eu fizer, não vão conseguir acompanhar o ritmo. A simulação e a maneira como a gente está entendendo o desenvolvimento das habilidades, ela está prevendo isso, que os alunos têm uma velocidade própria de aprendizado e que a gente consegue interferir nos diferentes estágios dessa capacitação. Então, é muito importante entender que, tendo em vista que vários desses passos da simulação já estão bem determinados e existem vídeos, existem guias para que esses alunos façam, não precisa necessariamente a presença do professor, do tutor, o tempo inteiro que está ocorrendo esse treinamento. Isso, obviamente, que implica naquela questão que a gente já comentou em relação aos custos, reduzindo a necessidade, então, de que alguém esteja presente sem que ocorra nenhuma perda de qualidade.
Então, o que começou, né, como o professor Zé Geraldo falou, com cadáveres, modelos e bonecos bem primitivos, hoje a gente já tem ainda alguma coisa de modelos animais, né, mas manequins de alta definição e realidade virtual. Hoje a gente, em vez de fazer de olhar né, fazer um e ensinar o outro, agora a gente repete a exaustão até que a gente esteja proficiente. Né? E como o professor José Geraldo falou, aqui existem vários tipos de simuladores. A gente não pode achar que a realidade virtual é a resposta para tudo. Existem modelos, então, que variam, né, desde os modelos mais básicos, que tratam determinadas habilidades, até modelos mais avançados, como manequins que suam, que têm taquicardia, que morrem, que, enfim. Né? Então, é muito importante, nesse momento, a gente entender que a simulação faz parte do treinamento dos nossos estudantes e vai fazer parte do nosso treinamento, como o professor José Geraldo mostrou. Não há dúvida de que, se eu puder criar uma sala de warm-up, né, como qualquer pessoa faz antes de realizar uma atividade. Ela se prepara para aquela atividade. Focando a nossa ideia inicial, quando a gente levou a partir do pedido do Amarillo, né, como era a minha área, era natural que a gente iniciasse o treinamento por laparoscopia. A laparoscopia tem uma série de peculiaridades que fazem com que o ensino dela seja um pouco mais complicado ainda do que a cirurgia convencional ou aberta. Né? Eu tenho uma visão que é bidimensional, a minha realidade está restrita ao que a câmera está filmando, né? E essa câmera ela não filma apenas no tamanho normal, eu tenho uma ampliação em torno de 10 a 12 vezes. Né? Tem um efeito bastante importante chamado efeito fulcro, ou seja, eu entro fixo pelos trocáteres. Se eu quero pegar uma determinada estrutura na parte superior do meu campo cirúrgico, o meu movimento é um espelho. Eu tenho que colocar a minha mão para baixo e para a esquerda para que a pinça se movimente para cima e para a direita. Então, uma série de características tornam a laparoscopia um bom campo para que a gente disponha da simulação. Uma das coisas que a gente reclama no robô é que o robô não tem retorno áptico, ele não dá sensação tátil. A gente, na laparoscopia, também tem essa dificuldade. O que acontece é que a gente desenvolve, ao longo da nossa performance, uma capacidade de melhorar o nosso senso tátil através de instrumentos que têm entre 39 e 40 centímetros. Né? E uma coisa muito importante que a gente treina na cirurgia laparoscópica, e que, na minha visão, é mais importante do que a mão dominante, é aprender a usar a mão não dominante. Então, são essas características da laparoscopia que fazem com que a gente tenha uma série de peculiaridades que tornam o seu ensino um pouco mais difícil. O que a gente tinha até 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, de treinamento na cirurgia laparoscópica aqui no hospital? Nada. O treinamento do aluno entrava em campo, a gente chegava e dizia assim, pega o fundo da vesícula ali. E aí, obviamente, o aluno ia pegar para baixo para a direita, empurrava para baixo para a direita, entrava no fígado, entrava no estômago. Né? Por quê? Porque não tinha conhecimento das peculiaridades da laparoscopia. Há mais ou menos 3 anos, no nosso laboratório de técnica operatória, a gente montou umas caixas brancas bem rudimentares, com a ajuda a pedido do professor Brasil, com a ajuda da enfermeira Marta, né, que depois evoluíram para esses modelos de caixas brancas. Esse era o modelo de treinamento que a gente tinha, né, ou que a gente tem nos últimos 3 anos. Esse modelo de treinamento ele se resume a 2 horas no 7º semestre que os nossos alunos da graduação tinham. Eles treinavam basicamente 3 movimentos na laparoscopia. Entendiam o que era visualização, entendiam o efeito fulcro. Né? Então, isso era o que a gente tinha disponível. O que a gente começou a imaginar? E a gente baseava os programas, o professor Satava, inclusive, trabalhou na SAGES no desenvolvimento desse programa. Né? Esse é o programa chamado Fundamentals in Laparoscopic Surgery. A gente pegou exercícios que são validados do Fundamentals in Laparoscopic Surgery e repassou para os estudantes a partir daí. Então, são algumas tarefas básicas que a gente tinha ideia que seriam importantes que eles conhecessem. Desde aquele momento, a gente já sabia que a simulação era importante, mas o que a literatura diz? Né? Será que aquilo que eu
aprendo ali, eu consigo transferir. O professor José Geraldo já mostrou algumas coisas, eu vou passar por algumas rapidamente, né? Então, o que eles demonstraram foi que esse score no FLS, ele se correlaciona na sala cirúrgica com os scores de efetividade, ou seja, aqueles que tinham maior treinamento, que tinham maior experiência no simulador, apresentavam melhores resultados. Aqui é um dos primeiros ensaios de treinamento, né, mostrando, treinando uma habilidade específica em laparoscopia, né, mostrando uma curva que uma concentração então dos alunos próximos à média, mostrando que não há dúvida que desde esse início, né, existe uma tendência à utilização desses treinamentos assim, com resultados que são transferíveis para a sala cirúrgica. Então, isso aqui é uma revisão sistemática, né, mostrando melhor performance intraoperatória em todos os treinados. Vocês vão ver que isso se repete em uma série de estudos, né? É importante a gente colocar que os métodos de simulação eles são iguais quando a gente compara a simulação com realidade virtual e a simulação com modelos animais. Então, o que a gente está mostrando? Que eles são semelhantes. Se existe um benefício em relação à diminuição de custo, a não implicação ética do uso de animais, por que não usar esse método que tem o mesmo resultado do que o método que tem algumas complicações ou algumas questões que a gente não deve fazer? Então, essas transferências de habilidade, elas são sistematicamente, né, vai parecer cacofonia que eu vou falar, são sistematicamente demonstráveis nas revisões sistemáticas da literatura. Tá? O tipo de aparelho que a gente tem disponível é basicamente esse, no nosso centro de simulação, né, é de uma marca específica, então ele replica diferentes procedimentos, né, desde a nefrectomia, né, cirurgias ginecológicas, cirurgia colestectomia, bypass gástrico, né? E quando a gente analisa do ponto de vista científico, esses métodos, então, como eu comentei, né, a gente pode transferir, então, em vez de eu fazer um treinamento utilizando modelos animais ou fazer um treinamento em cadáver, esse treinamento em realidade virtual, ele já tem um tempo, ele está validado para que a gente possa fazer para os nossos pacientes. O Zé Geraldo mostrou isso aqui, é bem importante, é uma redução de cerca de 50% no tempo cirúrgico em quem fez treinamento em realidade virtual ou não, né? Então, é bem importante para demonstrar que a gente eleva, na verdade, a categoria dos novatos. Uma coisa que foi comentada rapidamente pelo professor José Geraldo, né, os nossos simuladores aqui eles já dispõem de retorno áptico. Então, o que é isso? É aquele feedback, eu estou treinando e eu estou mexendo a minha mão no ar, e se eu encosto numa determinada estrutura, eu tenho esse retorno na minha mão. Isso melhora a performance, né, e faz com que eu tenha resultados melhores. Outra maneira de eu tentar ter resultados melhores foi mostrado o professor José Geraldo mostrou, mas esse trabalho é bem interessante, ele também falou, avaliou a frequência de uso de videogame, né? Então, mostrando que realmente aqueles que se preparam e que têm um feedback prévio no uso de videogame têm resultados melhores, né? Então, talvez a gente chegue em algum momento nisso aqui e fazer um warm-up para... Eu botei o novas entre parênteses, né, porque o professor Satava já mostrou que isso já está bem disponível, né? Então, a simulação do robô a gente já tem disponível aqui no hospital, está sendo... Como ela não é efetiva, não adianta eu treinar os alunos ou os colegas 2 meses antes deles mexerem no robô, não adianta a gente dispor essa tecnologia para todos, né? Então, já está sendo utilizada em alguns trabalhos científicos, não sou eu nessa imagem aqui, é uma imagem da empresa, mostrando o grau de realismo que esse simulador tem, né? Como o robô não tem retorno áptico, a simulação em 3D que esse tipo de dispositivo gera, ele é mais fidedigno do que uma simulação laparoscópica. Ele simula em muito o que a gente trabalha no dia a dia nos pacientes. Então, existe uma série de tarefas que são realizadas, né? Para que a gente não faça, né, esse tipo de...
Bom, o futuro, o professor Satava já mostrou que não é mais futuro, é presente, né? Então, o que a gente chama de Patient Specific Virtual Reality Simulation. O que se faz? Com o simulador, como que quem quiser depois vai conhecer no nosso centro de simulação, a gente pode inserir os dados daquele paciente, né? Então, no centro de simulação, o cirurgião opera aquele paciente que foi colocada a tomografia dele com a sua doença, com as suas características que vão ser necessárias serem corrigidas. Ele trabalha a exaustão no pré-operatório e ele vai replicar o mesmo procedimento depois na sala cirúrgica. Então, isso já é, por isso que eu coloquei com o futuro interrogado, isso já é a realidade, né? Então, na verdade, essa é uma das ferramentas, a simulação é uma das ferramentas que a gente tem para melhorar os resultados dos nossos trainees, né? Às vezes as tarefas mais simples, né, e às vezes as tarefas que a gente menos pensa podem gerar uma determinada habilidade, né? Como, por exemplo, vocês estão vendo, né, certamente essa pessoa precisou de muito treino para fazer com um robô um origami do tamanho de uma moeda de 5 centavos, né? Será que a gente quer chegar aqui? Talvez, né? Onde é que a gente está hoje? Então, relembrando um pouquinho, né, essa história começou mais ou menos uns 3 a 4 anos atrás, onde foi proposta a criação de um centro de simulação, inicialmente em cirurgia laparoscópica, mas que a ideia, como o professor José Geraldo já comentou, é que isso se expanda para todas as áreas, e não só todas as áreas da medicina, né, incluindo enfermagem, enfim, né, até o próprio pessoal administrativo, como a Rose mostrou, que a gente consegue fazer com um ambiente de realidade virtual. E, em determinado momento, a gente viu que não haveria área física para fazer essa possibilidade dentro do hospital de clínicas naquele momento. Então, se pensou num outro modelo. E um modelo que se mostrou viável foi uma parceria, onde se proporia uma formação de um centro de treinamento que deveria fornecer para nós um determinado número de treinamentos em determinadas especialidades por um determinado período de tempo. E a contrapartida seria que toda a estrutura física, atualização de software, tudo que for necessário, seria dado por eles. Foi feito um pregão, menor preço, como manda a regra, né? E essa foi a empresa que foi contratada, então, e que desenvolveu uma parceria com o hospital, onde existe uma supervisão técnica, né? Que controla, então, e onde vocês vão ter a oportunidade de ver as instalações. Uma das obrigatoriedades do pregão é que essa empresa estivesse baseada, né, a área física, numa área até 500 metros do hospital. Então, a gente vai caminhar aqui até a Galeria Bonfim e a gente vai observar, então. Do que dispõe esse centro, né? São 5 simuladores, né? São 2 com retorno áptico, 3 sem retorno áptico. É muito importante a realização de tarefas alternadas entre um e outro para desenvolver proficiência. Então, o retorno áptico é isso que eu estou demonstrando aqui. Eu estou colidindo uma pinça com a outra, eu estou mexendo elas totalmente no ar aqui dentro, né? E a sensação que eu tenho é que eu não consigo movimentar uma na outra. Existe também uma sala onde são realizadas as orientações teóricas, né? Onde é feito um briefing, o que vai ser feito naquela sessão, depois uma avaliação de como foi a performance do aluno. Aqui é muito importante, são os instrumentos que acabaram vindo como um adendo, né, como um plus nessa negociação. Então, esse é um instrumento que permite a realização de endoscopia digestiva alta e baixa e endoscopia respiratória. Então, a gente não tinha previsto um treinamento para todas as especialidades que usam esse tipo de dispositivo, mas como ele está agora e vai estar disponível, né, eu vou mostrar para vocês os números. A gente já fez um treinamento num grande contingente de cirurgiões aqui do hospital. E aqui ao lado, a gente está vendo, né, parecem umas pernas ali, né, o Angiomentor, que é o treinador para a realização de procedimentos endovasculares, né? E quando a gente fala em endovasculares, eu estou falando intracardíaco, neurocirurgia, cirurgia vascular periférica, né? Então ele vai permitir que a gente treine pelo menos mais 4 especialidades que iniciam a partir de outubro.
A cardiologia, a cirurgia vascular periférica, a neurocirurgia e a cardiologia dividida em 2 áreas, e a cirurgia cardiotorácica na parte de troca de válvula guiada por via então endovascular. Também dentro da realização desse contrato, que foi bem importante, a gente conseguiu a colocação de 5 caixas brancas, né? A gente antigamente chamava de caixas pretas, mas elas são brancas, né? Que servem para treinamento e sedimentação daqueles exercícios do FLS. Então, esse é um número de horas que ele suplanta ainda mais o que os nossos alunos estão podendo treinar. Esses são horários livres que eles marcam em determinadas, como se fosse um bloco cirúrgico. O que a gente fez até hoje, né? Então, isso é o número de alunos por especialidade, né? O centro, ele efetivamente está funcionando desde o início de abril, né? Final de março, início de abril. Então, nós tínhamos uma expectativa inicial de treinamento ao longo do ano em torno de 350 alunos, levando em conta todos os acadêmicos da Faculdade de Medicina, todos os doutorandos, perdão, né, e todos os nossos contratados e residentes de áreas cirúrgicas e professores. Na verdade, com a aquisição do direito de utilizar os outros equipamentos, a gente começou a utilizar tanto em especialidades como a cirurgia digestiva, que não estava previsto utilizarem o endoscópio, por exemplo, estão fazendo treinamento em endoscopia. Então, o nosso número aqui embaixo já suplanta bem mais do que a gente imaginaria ter treinado até esse momento. Quais as especialidades que hoje estão treinando, né? Então, em laparoscopia, essas são as especialidades que estão treinando, né? A cirurgia geral, a digestiva, a ginecologia, a uro, a procto e a cirurgia pediátrica, né? E aqui a gente está vendo mais claro, né? Isso aqui são o número de sessões que já foram feitas pelos treinandos, né? E quantos cursos estão sendo realizados nesse momento por cada um dos, né? Então os números aqui embaixo, eles impressionam, né? Quantas sessões já foram feitas, isso só em se tratando da laparoscopia. Então a gente tem, na nossa visão, um número bem substancial de alunos realizando seu treinamento. Qual o plus que veio na assinatura desse contrato, né? A possibilidade da gente treinar endoscopia digestiva alta e baixa, como está demonstrado aqui. Então, a cirurgia digestiva, a procto e, mais recentemente, a gastroenterologia pediátrica, além da gastroenterologia adulto, a gente dispôs do treinamento em endoscopia, né? E já foram 47 pessoas aqui do hospital treinadas em endoscopia digestiva alta e baixa. Mesma coisa para broncoscopia. No primeiro momento a gente tinha pensado apenas na cirurgia torácica, né? Mas depois a gente viu que aqui faltou a pneumo, perdão, né? A pneumo já treinou também. Grande parte dos números que eu vou mostrar para vocês são da pneumo. Mas a cirurgia pediátrica e a pneumopediatria também vão fazer esse treinamento, né? Então a gente tem mais 26 pessoas em quase 500 sessões de treinamento. O que começa agora, então, a partir de outubro, né? Nós vamos treinar os residentes da cardiologia, tanto na parte de diagnóstico quanto terapêutica coronariana, né? Mas também na parte de eletrofisiologia. Esse simulador tem um módulo de eletrofisiologia que o pessoal do centro foi treinado para que possam vir a utilizar. A cirurgia cardiovascular, principalmente no que interessa, que são as trocas de válvula, né? Existem vários cenários para isso. A cirurgia vascular periférica, nas obstruções, nos diagnósticos, enfim, né? E a neurocirurgia, que tem uma série também de casos clínicos. Então, inicialmente, o projeto, quando a gente apresentou, era para treinar em torno de 320 alunos ao ano, né? Se a gente for considerar os estudantes da faculdade, esse número são em torno de 180, né? E os demais são os contratados, professores e residentes das áreas cirúrgicas. Esse era o número mágico que a gente tinha. A previsão atual, só em laparoscopia, porque foram entrando outras especialidades, né? Chega a 450 alunos. Por que isso? Porque tem alguns alunos que originalmente iriam fazer apenas um treinamento, vão fazer mais de um, né? Então, se a gente incluir a endoscopia digestiva alta e baixa, a broncoscopia e o angiomentor, que começa agora,
a gente chega a um número final de trainees em torno de 450. Se eu somar com as caixas brancas, e que a gente teve a oportunidade, através do esforço do Professor Brasil e das instâncias da universidade, de tornar como obrigatório pelo menos uma das tarefas na caixa branca. Então a gente passou daquele único dia de 2 horas, né, na caixa branca, com 16, 17 alunos, que na verdade eles ficavam 15 ou 20 minutos podendo manipular as caixas brancas. A gente passou para uma realidade onde eles têm em torno de 2 horas cada um por caixa com um instrutor, né? Então são mais ou menos 150 alunos por ano. A gente teve a oportunidade, junto com a professora Adriane também, os residentes, os doutorandos que estão passando na equipe dela também fazem esse treinamento na caixa branca, pelo menos 8 horas, é o critério mínimo que a gente tem, né, por mês, perdão. Então são mais ou menos 60 alunos. E a gente chega a um total de 600 pessoas em treinamento ao ano dentro de simulação do hospital, né? Essa acho que é uma iniciativa pioneira, e eu acho que tem que parabenizar o Amarílio pela visão. Acho que o professor Satava deixou bem claro que esse é o futuro, né? E o futuro a gente tem a oportunidade de fazer com que ele aconteça aqui no hospital, né? Então fica meu agradecimento aí público, Amarílio, por me permitir trabalhar com essa realidade e ser atualmente o único hospital escola que dispõe para todos os seus alunos, professores, residentes e contratados desse tipo de formação que, como o professor Satava muito brilhantemente demonstrou, sem dúvida está na fronteira, no limite do ensino médico. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Vamos sentar aqui na frente para se tiverem perguntas. Acende a luz aqui, por favor. Eu acho que um desafio que a gente tem é de aproximar essa realidade que foi mostrada aqui da parte prática de avaliação, seja no nível estudante, e aí faço uma provocação ao nosso diretor, e seja no nível de residência, né? Então, eu queria ouvi-lo sobre isso, de que forma, que tipo de estratégia nós podemos ter para fazer com que nossos alunos, no meio do curso, e nossos alunos no último semestre, que vão prestar no fim do ano a prova da residência, possam ter parte de sua avaliação colocada em relação à habilidade cirúrgica, habilidade de movimentos, habilidade de laparoscopia, enfim. Como é que a gente pode colocar essa temática, Zé? Bom, isso é uma mudança de ensino e de cobranças, né? Eu não vejo desafio para o estudante. O estudante ele é muito fácil de solicitar que ele faça as coisas, é simplesmente colocar no plano de ensino e fazer funcionar como o TOT está fazendo. A gente rapidamente conseguiu que os residentes da gineco estão lá todos os dias. É uma questão de cobrança. Por exemplo, os alunos da minha equipe agora, como é que os doutorandos vão fazer os doutorandos? Quem não, no dia do bloco cirúrgico, fica um doutorando no bloco cirúrgico, os outros 4 vão para a simulação. E eu recebo no final do mês um relatório se eles estão indo ou não, e quantas horas fizeram, e quais exercícios fizeram. Aquele doutorando que não fez exercício, a nota dele baixa. O que fez exercício, a nota dele alta. Então, isso já está sendo utilizado. O desafio é o professor. A gente tem um laboratório de habilidade clínica e um laboratório de habilidade cirúrgica que tem uns 3 a 4 anos já, os dois. Tem todo o material lá para ser utilizado. São poucas disciplinas que estão utilizando. O de habilidades clínicas é praticamente a semiologia e a ginecologia obstetrícia. O resto, nós temos vagas para usar todas as tardes e uma manhã. Não há costume do professor utilizar. Isso tem que entrar na prática do professor, de exigir e de utilizar pelo menos o que já existe. Essa é a questão fundamental.
A outra questão fundamental é um outro desafio que ele depende não só da Faculdade de Medicina, mas do hospital também, que é fazer a prova prática na entrada da residência. Isso aí é algo que eu venho falando já há quase uma década, né, na fundação. Há uma, digamos, restrição muito grande por parte de quem faz as provas, porque dá trabalho. Eu introduzi hoje eu sou responsável pela prova do título de especialista em ginecologia e obstetrícia na Febrasgo, no Brasil. E a gente tem uma prova teórico-prática, a gente não conseguiu fazer totalmente prática. Isso faz melhorar muito a qualidade da prova. Só que dá muito trabalho e algum custo, né, algum custo a mais. O custo, eu tenho certeza que ele pode, da maneira que é feita hoje o exame, ele pode cobrir. Então, a questão é trabalho, né? Mas eu acho que está na hora. Assim, a USP está fazendo, a Escola Paulista de Medicina está fazendo. Acho que esse é o próximo passo. Porque quem for fazer a prova, ele vai ter que estar treinado. A gente já levantou essa questão na Coreme também. E, realmente, a gente, para esse ano, não conseguiu, porque não tinha, do ponto de vista de logística, conseguir implementar para esse ano. Mas assim, as conversas evoluíram muito bem, porque agora não é mais a impressão do Totti, do José Geraldo, do Amarílio sobre aquele determinado estudante. Não, tu tem métricas que estão validadas internacionalmente. Então eu posso ter uma medida objetiva para dizer, olha, esse é um aluno nota 6, esse é um aluno nota 8, nesse quesito específico. Então, eu acho que é uma tendência, a gente não vai fugir disso e a gente já está pensando nisso. Eu acho que vai ser mais fácil, talvez no primeiro momento, a gente implementar para a segunda especialidade. Por exemplo, o cara vai fazer cirurgia vascular e ele fazer a prova sobre habilidades de cirurgia geral que a gente tem mensurações objetivas. Essa é uma das ideias, né? Talvez fazer primeiro com os residentes que estão passando para a segunda especialidade e depois aí vir para o foco grande, que são os que estão entrando, né? Porque tem alguns trabalhos mostrando que, na verdade, se a gente for pegar uma população em geral e quem não... Uma das alegações que eu ouvi na Coreme é assim, pô, mas esse cara não vem aqui para treinar, como é que tu vai cortar ele, né? Tu não vai ensinar ele, então quer dizer que tu não vai ensinar, tu já quer pegar os caras prontos. Não é isso que a gente quer. Na verdade, a habilidade inata, ela ocorre em mais ou menos 6% dos estudantes, né? Isso tem vários trabalhos mostrando. O que a gente quer pegar é talvez aquelas pessoas que a performance seja tão ruim que a gente vá aconselhá-las a não trabalhar com praxia ou com, enfim. Mas a gente vai ter uma restrição em relação a isso, porque várias das pessoas das áreas não cirúrgicas da Coreme me questionaram. Tá, mas vem cá, ele não está entrando contigo para aprender a operar? Ele precisa saber operar antes de operar? A questão não é essa. A questão é tentar determinar padrões que possam nos ajudar a selecionar os que vão ter um resultado melhor. E isso não é só para o hospital, né? É para os pacientes e para ele próprio não se frustrar depois numa carreira que ele não vai ter. Eu gostaria de acrescentar, Totti, numa das minhas conversas com o professor Satava, ele dizia que não existe aluno bom e aluno ruim, existe o aluno treinado. Talvez eu precise de 20 cirurgias ou de 100 horas de treinamento e uma outra pessoa do meu lado precise de 1 ou 2. Então, vocês lembram bem quando a gente começou na faculdade que um professor chegava para aquele aluno que estava iniciando na cirurgia e ele dizia, esse vai ter mão boa. A gente ficava feliz porque o outro provavelmente não seria um bom cirurgião. E quantos de vocês aqui viram essa história ao final não acabar assim? Aquele que se dizia que não ia ter mão boa, ele acabava sendo um excelente, exímio cirurgião. Talvez porque ele precisasse de mais 4 ou 5 anos para se transformar num bom cirurgião, e talvez eu precise de meses. Então, acho que, em cima disso, Amarílio, respondendo a tua pergunta, eu acho que existem 2 coisas fundamentais da simulação. Uma delas é repetição, repetição e repetição. E outra é individualizar. Então, se nós pegamos aquele aluno, identificamos aquele aluno que tem mais habilidade, menos habilidade, então, aquele aluno de mais habilidade, ele vai fazer o tempo dele e já vai entrar em campo. O outro aluno vai continuar ainda
melhorando a sua habilidade. Então, eu acredito que em todas as atividades, e nós estamos aqui falando de cirurgia especificamente, mas ela é muito mais aberta. Ela é aberta para a clínica, ela é aberta para situações de emergência, é aberta para toda a medicina. Então, primeiro, eu vou fazer e vou simular quantas vezes eu serei necessário para atingir um score. Aí está a dificuldade. Que score será esse que nós vamos ter que colocar como padrão, que a partir daí, então, a gente vai ser considerado apto para entrar num bloco cirúrgico. E hoje, como eu falei ali, Amarílio, como de repente, pioneirismo que nós podemos ainda colocar dentro das nossas pesquisas, que está entrando alguma coisa, eu falei como cinesioterapia, alguma coisa parecida com isso. Seria aquele aluno que o Totti está dizendo, que, para não constrangê-lo, porque tem dificuldades, quem sabe esse aluno, antes de entrar na simulação, ele precise passar por um treinamento maior da sua habilidade fina, para depois passar para a simulação. Se a gente pega um jogador de futebol e ele treina 40.000 vezes para colocar a bola naquele ângulo, porque ali vai ser a diferença do time e do gol, por que nós não podemos fazer alguma coisa semelhante? E é mais ou menos assim que a área de fisioterapia, ela vê a cinesioterapia. Só que a cinesioterapia entra na fisioterapia como melhora de pessoas doentes. Por que não utilizarmos isso para melhorar a habilidade fina de um estudante que nós entendemos que tem mais dificuldade? Eu me perguntei isso vendo o jogo do Grêmio ontem. Depois do 20º escanteio batido errado. Aí meu filho estava ao meu lado e disse assim, mas eles têm um departamento só para isso, que anota direitinho qual é o erro, o que está acontecendo. Mas o resultado ainda não está em campo. Mas, enfim, gente, nós estamos já meio avançados, mas é óbvio que, se vocês quiserem fazer algum questionamento, trazer alguma pergunta para a nossa mesa. Professor Passos, deixa eu apertar aqui. É simples. Na realidade, quando se colocou a ideia de fazer prova prática, de ter como, em que momento aquele aluno tem mais habilidade ou não, o que me veio à mente é em que momento do curso a gente deveria mensurar isso para que a gente possa, eventualmente, habilitar esse estudante mais tarde. Aquilo que o Geraldo falou, quer dizer, sem treinamento, depois os treinamentos ficam iguais. Então, lá pelas tantas, aquele que não tem tanta praxis, lá pelas tantas ele pode vir a ter. Em que momento seria isso? Acho que o Zé quer responder, Zé? E nós encerramos. O momento vai depender de uma outra modificação que a gente tem, eu gostaria de ter, que seria que as disciplinas se interliguem, né? Hoje nós temos ainda um sistema onde tem anatomia no primeiro semestre, a cirurgia no 7º, e as duas não se conversam, né? Então, se a gente conseguisse integrar essas disciplinas, no primeiro semestre já podia começar. Da maneira que está, a gente depende das disciplinas. Aonde vai passando da disciplina, ele vai se integrando. A semiologia no 5º semestre, a cirurgia no 7º, mas eu acho que poderia ser a partir do primeiro. Aí dependeria de cada um já tentar adquirir mais habilidades para uma área ou outra. Ok, pessoal. Então, agradecendo a presença de todos, desejamos boa continuidade, professor Passos.